Olá, meus queridos, hoje é dia 18 de julho e é com grande alegria que nós estamos aqui para o nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor, acompanhando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Hoje vamos ler juntos os versículos de 7 a 9. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre nós, iluminai-nos. Iluminai a nossa caminhada de leitura, a nossa fé, o nosso entendimento. Amém. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no quarto onde nos achávamos reunidos. Acontece que um moço, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, foi tomado de profundo sono, enquanto Paulo ia prolongando seu discurso. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, olha a cena que acontece agora, né? Ele se reuniu com os discípulos para partir o pão, ou seja, para a missa, né? Estando nós reunidos para partir o pão, porque Paulo havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até meia-noite. Então, eles estavam ali reunidos numa missa, né? E olha que bonito a gente ver que a missa acontecia em meio a tudo isso que estava acontecendo nos Atos dos Apóstolos, as viagens, as evangelizações, as pregações de Paulo, mas eles se reuniam para partir o pão, para fazer o que Jesus pediu, a memória, né? E para trazer Jesus Cristo para o meio deles. A missa estava acontecendo. E nesse momento, olha a cena, que coisa chocante. Eles estavam num prédio, né, de 3 andares, já era meia-noite, Paulo estava lá falando, tinha um moço sentado numa janela, pertinho da janela, né? O Eutico. E aí ele estava ali tão concentrado que ele foi dando sono, ele foi dormindo, e não é que ele caiu da janela e morreu? Meu Deus, né? Que coisa que aconteceu aqui nessa cena, né? Até isso a gente vê acontecer. Mas isso nos mostra, não a tragédia do moço ter morrido, né? Mas isso nos mostra que eles se reuniam para rezar, para estar unidos à palavra de Deus e unidos ao pão da Eucaristia. Então, o que nós podemos extrair hoje para a nossa vida de tudo isso é que, apesar de tudo que Paulo fazia, ele tinha tempo para celebrar a missa, ele tinha tempo para Deus na vida dele, né? E tem coisas que acontecem, não foi castigo de Deus, não foi um acidente. O rapaz estava na janela, ouvindo Paulo falar, e de repente ele cai e morre. A gente precisa entender que certas coisas acontecem e sem motivo, não tem um motivo, né? Talvez você pense assim, nossa, mas ele estava fazendo algo bom, por que Deus permitiu ele morrer? Não sabemos. A gente não sabe o destino de cada pessoa, aquilo que Deus tem programado para cada um, mas nós temos que confiar que Deus sabe de todas as coisas e que chegou a hora daquele moço. E que alegria, né? Se ele morreu ali ouvindo uma pregação de São Paulo. Quem não gostaria de estar nesse lugar também, né? Se era pra gente ter morrido, que estivéssemos ali recebendo e acolhendo a palavra que Paulo estava nos dirigindo. Então vamos terminar com uma oração. Obrigado, Senhor, por esta palavra que nos mostra que eles, os discípulos, sempre se reuniam para fazer a memória de Jesus Cristo, para celebrar a partilha do pão, para rezar a missa. Que nós também tenhamos esta força de vontade de estar na missa, este desejo de receber Jesus Eucarístico. Que nós possamos entender os seus desígnios para todos nós, para cada um de nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.